Olá, Jaqueline por aqui para mais uma etapa na nossa jornada de Descobrindo Atos. Essa semana, Atos no capítulo 15. Abra sua Bíblia e vem comigo. Alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar os irmãos: se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Aqui diz alguns homens, nem cita quem são. Porque o que eles estão ensinando aqui não era o que Jesus tinha ensinado. A circuncisão era um costume dos judeus, que era feito aos 8 dias de vida de um homem. A circuncisão num adulto é uma cirurgia extremamente delicada, principalmente sem anestesia, como era nessa época. Jesus não veio ao mundo para que as pessoas passassem a ser circuncidadas quando quisessem se juntar ao judaísmo. Não era essa a mensagem de Jesus. Não era isso que os apóstolos estavam trabalhando. Então, no versículo 2, isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Assim, Paulo e Barnabé foram designados com outros para irem a Jerusalém tratar desta questão com os apóstolos e com os presbíteros. A igreja os enviou e, ao passarem pela Fenícia e por Samaria, contaram como os gentios tinham se convertido. Essas notícias alegravam muitos a todos os irmãos. Chegando a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles. Então se levantaram alguns do partido religioso dos fariseus, que haviam crido, e disseram: é necessário circuncidá-los, exigir que deles se obedeça à lei de Moisés. Os apóstolos e os presbíteros se reuniram para considerar essa questão. Era um assunto muito delicado. Depois de muita discussão, Pedro levantou-se e dirigiu-se a eles: irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para que os gentios ouvissem dos meus lábios a mensagem do evangelho e crescem. Deus, que conhece os corações, demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo, como antes nos tinha concedido. Aqui ele está citando muito provavelmente aquilo que aconteceu na casa de Cornélio. Cornélio e sua família não eram circuncidados e receberam o Espírito Santo enquanto Pedro ainda começava a pregar. Versículo 9. Ele não fez distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou os seus corações pela fé. Então, por que agora vocês estão querendo tentar a Deus, pondo sobre esses discípulos um jugo, um peso, que nem nós, nem nossos antepassados conseguimos suportar? De modo nenhum. Cremos que somos salvos pela graça do nosso Senhor Jesus, assim como também eles. Toda a assembleia ficou em silêncio, enquanto ouvia Barnabé e Paulo falando de todos os sinais e maravilhas que por meio deles Deus fizera para os gentios. Se a salvação fosse aceita somente após a circuncisão, Deus não teria dado sinais e maravilhas. O Espírito Santo não teria vindo sobre aquelas pessoas. E é isso que eles estão trazendo aqui para a discussão. Não é a lei que salva, foi o sangue de Jesus na cruz. Foi graça, foi presente. Versículo 13. Quando terminaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse: irmãos, ouçam-me. Simão nos expôs como Deus no princípio, voltou-se para os gentios a fim de reunir dentre as nações um povo para o seu nome. Concordam com isso as palavras dos profetas, conforme está escrito: depois disso voltarei, reconstruirei a tenda caída de Davi, reedificarei as suas ruínas e a restaurarei, para que o restante dos homens busque o Senhor e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde os tempos antigos. Portanto, julgo que não devemos pôr dificuldade aos gentios que estão se convertendo a Deus. Eles estavam ali conhecendo sobre Jesus, eles não conheciam o Velho Testamento, não conheciam sobre o que o povo tinha passado no Egito, e aí ao conhecer sobre Jesus,
se descobre que você tem que fazer uma cirurgia. Então ele só que falando, não, deixa eles vir. Versículo 20. Ao contrário, devemos escrever a eles, dizendo-lhes que se abstenham de comida contaminada pelos ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue. Então ele para e fala, calma, a gente tem coisas muito mais importantes para discutir. Os judeus tinham costumes e leis muito sérias. E os gentios não tinham nada disso. Os judeus estavam ali, os não-judeus, os gentios, e eles estavam ali numa cidade que se comia carne contaminada, carne que tinha sido servida a ídolos, que havia imoralidade sexual, porque eles serviam a outros deuses. O que faz com que gentios e judeus não conseguissem conviver na mesma casa, não conseguissem comer uma refeição juntos. Então, o Tiago está aqui falando, calma, vamos lidar com aquilo que não está permitindo que a gente fique juntos, vamos acabar com o pecado, com a imoralidade sexual, e não ficar discutindo por causa de um símbolo antigo. A gente tem coisas muito mais sérias para discutir. Versículo 21, pois desde os tempos antigos, Moisés é pregado em todas as cidades, sendo lido nas sinagogas todos os sábados. Então, gente, vamos resolver esse assunto. Versículo 22. Então os apóstolos e os presbíteros com toda a igreja decidiram escolher alguns dentre eles e enviá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Barsabas, e Silas, 2 líderes entre os irmãos, e com eles enviaram a seguinte carta. Eles pegam a situação, sentam-se ali com os presbíteros, conversam, discutem, chegam num consenso, e agora vão mandar uma carta para resolver essa situação. E a carta diz: os irmãos apóstolos e presbíteros, aos cristãos gentios que estão em Antioquia, na Síria e na Cilícia, saudações. Soubemos que alguns saíram de nosso meio sem a nossa autorização e os perturbaram, transtornando a mente de vocês com o que disseram. Assim, concordamos todos em escolher alguns homens e enviá-los a vocês com nosso amado irmão Paulo e Barnabé, homens que têm arriscado a vida pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Portanto, estamos enviando Judas e Silas para confirmarem verbalmente o que estamos escrevendo. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias: que se abstenham de comida sacrificada aos ídolos, do sangue da carne dos animais estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar estas coisas, que tudo lhes vá bem. Uma vez despedidos, os homens desceram para Antioquia, onde reuniram a igreja e entregaram a carta. Os irmãos a leram e se alegraram com a sua animadora mensagem. Judas e Silas, que eram profetas, encorajaram e fortaleceram os irmãos com muitas palavras. Tendo passado algum tempo ali, foram despedidos pelos irmãos com a bênção da paz para voltarem aos que os tinham enviado. Mas Silas decidiu ficar. Paulo e Barnabé permaneceram em Antioquia, onde com muitos outros ensinavam e pregavam a palavra do Senhor. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. A gente leu isso uns capítulos para trás. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Passou então pela Síria e pela Cilícia, fortalecendo as igrejas. Atos 15 nos traz um problema, algo que aconteceu naquela região. Homens que não haviam sido autorizados pela igreja batendo numa tecla que não era a que eles estavam pregando. Mas ao invés de abafar o assunto, eles se reúnem, vão discutir e vão entender que o assunto é muito mais profundo.
Eles vão ali focar no real evangelho. Que Jesus morreu na cruz e que Jesus os amava e amava aqueles gentios e queria salvá-los. Não seria uma lei, uma circuncisão que faria com que eles fossem salvos. Então eles juntos resolvem essa situação. E nós hoje em dia temos que pensar quais são as leis, os costumes, aquilo que a gente está tentando seguir à risca, sem pensar como está o nosso coração, sem pensar se realmente estamos amando a Jesus. Aqui eles se voltam para esses irmãos dizendo, olha, a circuncisão não é o que vai fazer vocês serem salvos, mas essas outras coisas que vocês estão fazendo, essas não devem continuar. Quando a gente aceita Jesus, nós precisamos pensar aquilo que nós estamos fazendo e que não são coerentes, não podem coexistir com a vida com Jesus. Que você possa, nesse dia, pensar o que aquilo do meu dia a dia não deve fazer parte e que eu preciso sim retirar. Que você possa refletir essa semana em Atos 15 e nos vemos na próxima. Até mais!